Olá, boa noite. Começando mais um Usuela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês nesta terça-feira, dia 27 de abril. Faltam apenas 4 dias para o 1º de maio e estamos aí nos preparativos para esse grande dia de luta da classe operária mundial. E vamos falar um pouco de cultura aqui nesse Usuela. Lembrando aí para você se inscrever no canal da Causa Operária TV, e eu já começo divulgando também o canal do Usuela, que está sendo formado aí. Nós estamos com uma reformulação da nossa imprensa, do Partido da Causa Operária, e todos os programas agora da programação da Causa Operária TV terão canais próprios. Então, já procure aí, já fiquem ligados. Você pode curtir aí o Usuela, vai ter o programa, vai ter o canal do Música de Classe, o canal do Procultura, né? Além dos canais, logicamente, dos nossos programas de jornalismo, né? As análises do companheiro Rui, tudo isso vai ter um canal próprio, específico, que além de passar os nossos vídeos ao vivo, também vai estar recheado aí, né? Estarão recheados aí de vídeos menores, com vários temas, né, que nós vamos publicar aí nos canais. Mas a gente vai aos poucos, né, falando para vocês como é que vai funcionar isso tudo. Estou aqui hoje, nesta noite de terça-feira, com o meu companheiro Kaká. Muito boa noite, Kaká. Boa noite, Henrique. E com o companheiro Antônio Vicente. Muito boa noite, Vicente. Boa noite, Kaká. Boa noite, Henrique. Boa noite. Já dá uma boa noite aqui pro Tuizintose e pro Compa29, que estão assistindo a gente aqui no chat do YouTube. Bom, companheiros, vamos começar nosso tema de hoje sobre um tema polêmico aí sobre o George Orwell. E deixa eu desligar aqui, porque eu acabei ligando no meu áudio aqui. Agora sim. Meu áudio ficou duplicado para mim, não estava ouvindo nada. E sobre essa polêmica toda, né, dos livros do Orwell, né, de que há uma consideração de que ele é um antimarxista, anticomunista, né, de que ele seria um autor de direita. Os stalinistas atacam ele como sendo anticomunista. A direita diz que ele é um cara que denunciou o comunismo, o totalitarismo, etc. e tal. E a gente está aqui um pouco para debater um pouquinho essas questões. Eu vou passar para o companheiro Kaká para ele apimentar aí, abrir um pouco o nosso debate, para a gente ir na sequência aí, depois com o Vicente, e debater um pouco esse tema, que, como sempre, a gente está aqui para tentar colocar, né, as coisas no seu devido lugar, como é que funciona de fato, né, sem essas análises morais, né, que a esquerda e a direita normalmente fazem sobre literatura. Bom, vamos lá, Kaká, você. Bem, boa noite a todos, boa noite, Henrique, boa noite, Vicente. Bem, esse tema, né, é um tema que a gente discutiu aí, né, para quem viu o nosso lançamento do plano de imprensa, né, foi discutido esse tema no conselho editorial que a gente descreveu ali no lançamento do plano de imprensa, né, e eu achei interessante trazer aqui para o Usuela, né, depois da discussão, um pouco sobre o assunto, que é um assunto que surgiu aí, né, principalmente porque, primeiro, a extrema-direita tem levantado mais a cabeça, né, e já vem de alguns anos aí, a extrema-direita vem abraçando esses livros do George Orwell, né, e tentando interpretar eles de forma a dar um conteúdo reacionário neles, né? E também, né, essa polêmica ganhou um pouco mais de força por causa também dos stalinistas que levantaram a cabeça, né, que são aí elementos que estão diretamente contrários, né, à obra do George Orwell, né, exatamente porque a obra dele visa criticar as ações do stalinismo, né?
E também porque, agora recentemente, não sei quanto tempo faz, as obras do George Orwell entraram em domínio público. Então, elas ficaram, muitas editoras menores lançaram, tal, e surgiu um pouco um certo debate sobre, ressurgiu, né, o debate sobre os livros dele, né? Sobre isso é importante falar o seguinte, né? O George Orwell é um verdadeiro injustiçado, né, por causa disso daí, né? Porque ele ficou aí, né? Ele fez aí uma crítica ao stalinismo, né? Crítica essa que tem uma série de falhas em alguns aspectos, tudo, algumas visões aí que não são muito corretas, principalmente por conta do pessimismo dele, né? Mas ele já é um cara que tomou uma iniciativa que não era comum para a época dele, né? Porque ele decidiu criticar o stalinismo numa época não muito propícia para isso, né? E ele, diferente, por exemplo, do que a gente viu aí determinados indivíduos falando, né? O George Orwell não é só um mero crítico político, né? Um cara que escreveu uns livros aí e um escritor de segunda categoria. Ele é um escritor importante, né? Um escritor com bons livros, né? E essas obras políticas dele, que foram os livros que mais tiveram relevância, além de serem livros de muito boa qualidade, né? Tanto o 1984 quanto o Revolução dos Bichos, né? Que são os dois livros mais falados dele, são dois livros que são de muito boa qualidade escrita mesmo, né? Eles são bem feitos, né? E são livros muito mal interpretados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Eu acho particularmente que dos dois, o mais mal interpretado é o 1984, que é um livro que, primeiro, ele é um livro bem mais confuso, que tem uma crítica menos evidente, menos aguda, né? E também porque ele dá mais, por isso ele dá mais margem também à confusão, né? Porque o Revolução dos Bichos, né, por ser um paralelo com o que aconteceu na União Soviética, né, você pode interpretar o livro corretamente e interpretar ele errado ao mesmo tempo, né? Porque o livro, você pode assumir de fato que ele é um paralelo, né? Mas você pode atribuir aí você pode atribuir a essa interpretações erradas. E então, nesse sentido, o 1984 é um livro que deixa muito mais aberturas a uma interpretação errada do que ele levava, né? Mas a gente vai entrar mais no detalhe aqui sobre um pouco também da politização do George Orwell, né? Esclarecer o problema que muitos stalinistas têm caluniado ele, querendo dizer que ele era reacionário, né? Que ele era um cara de direita propriamente, né? Que é uma mentira isso daí, né? É uma coisa que as evidências que tem, né? Se são fatos, são evidências do fim da vida do cidadão, e ele era um escritor aí muito engajado, né? Chegou inclusive a lutar aí na Guerra Civil Espanhola, que é um atestado aí da radicalização dele. Vicente, suas palavras iniciais aí sobre o tema. Sou eu agora, Henrique. Queridos, bem, já dei boa noite, né? A gente já se cumprimentou. Mas então, esse tema aí é um tema que eu não conheço muito do George Orwell. Eu li só A Revolução dos Bichos e faz muito tempo, né? Devia ter uns 18 anos. Foi um livro legal. Foi uma época, assim, quando eu falo que tinha 18 anos, né? Quando eu tinha 18 anos, foi a época assim que estava rolando, 17, 18, a campanha das diretas, né? Era o final da ditadura. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, era o João Figueiredo, né? Ele estava terminando o mandato dele, e aí teve a campanha das diretas, teve toda aquela história lá de Tancredo Neves, né? Teotônio Vilela, assim, eu lembro que era uma enxurrada de figuras, né?
E é a época assim, que a minha geração começou a ler uma série de livros que eles começaram a circular no Brasil, né? Esse daí já tinha algum tempo, né? Eu li A Revolução dos Bichos, e quando eu li a versão que me era passada, assim, era a versão assim, que faz aquela confusão do socialismo com o stalinismo. Do tipo, olha, vocês querem ver o que é o socialismo? O socialismo é isso aí, né? O stalinismo. Mas não é bem, ó, veja bem, nessa época ainda era a União Soviética, né? O desmembramento, assim, o fim da União Soviética foi muito tempo depois, assim, me pegou, já não era mais, assim, um adolescente. Mas essa história do... Ele, não é que o livro faz isso, o livro parece, quando você vê, ele não faz essa confusão, mas muita confusão da interpretação é essa, né? Falar, olha, o que acontece ali, né, aquele totalitarismo todo, isso, o socialismo, ele descamba nisso daí. Aliás, tem toda uma corrente que pensa assim, né? Que todo governo está fadado a descambar do totalitarismo, etc., né? Aquelas figuras lá, eu não manjo também muito disso, né? O Deleuze, o Guattari, eles defendem um pouco isso, né? Naquele livro Antiédipo, de que o totalitarismo está aí como base. Isso daí é uma versão bastante reacionária, né? Para não encarar realmente a ditadura do proletariado, entendeu? O que quer dizer ditadura do proletariado. Mas, assim, o livro, ele permite esse tipo de interpretação errada, não por causa do George Orwell, mas por causa dos intérpretes, né? Que acabam, pega a interpretação e torce a interpretação para que tudo se conforme, assim, em função de alguns eixos centrais de interpretação, né? Um dos eixos é esse, né? Fazer você ver todo livro que faz uma denúncia do totalitarismo, confundir que stalinismo, totalitarismo, nazismo é tudo a mesma coisa, mas não é, né? E achar que o socialismo ele descambaria nisso, né? Porque todo o sistema estaria destinado a descambar nisso daí, não é isso, né? Isso é uma bobagem. Então eu me lembro que havia esses erros, né? Mas eu já identifiquei no livro, né? A gente estava conversando aqui, preparando a pauta, né? Do Napoleão lá, ele é o Stalin, o Bola de Neve é o Trotsky, né? Tem toda uma fábula nesse caso era muito bem feita, né? Para mostrar assim o exílio do Trotsky, que aquilo realmente é o stalinismo, né? Aquilo não é o socialismo. E essa história assim de sempre que vem esse direito autoral, né? Entra no domínio público, vem essa luta, né, ideológica pelos livros, né? Não, o autor quer dizer isso, quer dizer aquilo, né? Interpretar um livro hoje, não é? Tem muitas teorias assim da interpretação que vão falar, olha, você interpreta aquilo que você quer, não é bem assim, né? Tem uma leitura histórica do livro, existe ela não é a única que justifica uma leitura, mas a filologia é importante, na época que o livro foi escrito, verificar a vida do autor, a relação que ele teve com o escrito que ele produziu, né? Então você começa a produzir uns equívocos literários que acabam dando isso daí, né? Que a gente estava comentando. Eu queria só corroborar uma coisa interessante, né? Porque o livro ele foi publicado em 48, né? O 1984, né? Os outros eu não sei. Esse eu gravei porque é o contrário, né? E essas coisas da interpretação, eu lembro que no dia do nosso encontro lá, da comissão editorial, do PCO, a gente discutia assim, as leituras do George Orwell, tudo que passava, né? E o interessante foi assim, surgiu o nome do Alan Moore, né? Porque o Alan Moore, ele chega a falar do George Orwell, chega a citar o George Orwell, mas é numa história que foi pouco conhecida dele, é lá As Aventuras da Liga Extraordinária, né? E é no livro do Cie Negro que aparece isso daí, que aparece o Grande Irmão. E o Grande Irmão, o Alan Moore, ele acerta na interpretação. O Grande Irmão, ele é um fascista, né? E ele não é um stalinista, ele é o fascismo neoliberal, né? Da Terra, né? E ele faz essa inversão, né? De que o livro realmente iria se chamar 1948, né? Ele faz a brincadeira porque o Grande Irmão teria naquela época, né? No pós-guerra, né? Então essa história de pôr a data para 84 parece que ele acerta nessa leitura, né? Que é outra vítima de más interpretações. A gente estava discutindo isso também, quando as pessoas leem lá isso acontece, ele próprio reclamou, né? Um dele que ficou famoso, que é o V de Vingança, não, o outro lá, o Watchmen, né? Que também virou filme. O pessoal, assim, acha aquelas personagens fascistas, né?
como comediante, o Rochard, tem gente que simpatiza com aquilo, né? E o Alan fica chocado, né? Falando, como é que as pessoas estão lendo tão errado, né? Eu estou escrevendo, né? Eu acho que o Orwell, se ele tivesse vivo, ele diria a mesma coisa, né? É isso aí, Henrique. Eu passo a bola aí para você e fico esperando. Isso aí. Boa noite para Sandra Helena, para reflexão sempre, agradecer pelo super sticker, contribuindo aí com a gente. Também boa noite para o Felipe Acorce, acompanhando aqui o nosso programa, companheiro lá de Santos. Boa noite aí para você. Bom, esse é interessante, esse papo, né, do George Orwell, né, porque, de fato, como o Kaká ressaltou, né, ele foi, inclusive, um militante, lutou na Espanha, né, e eu queria dar um destaque bem ao nosso tema mesmo, ao título do programa, que é o problema da denúncia do stalinismo, né. Uma coisa muito importante que o Orwell fez, e que os stalinistas, logicamente, não vão gostar do nosso comentário aqui, foi que ele denunciou, né, o problema do stalinismo, por mais que se possa, de um ponto de vista político e não literário, né, porque do ponto de vista literário a obra é espetacular, né, as duas obras, né, ele tem outros livros, lógico, mas a gente está falando aqui especificamente do 1984 e da Revolução dos Bichos, mas no caso da Revolução dos Bichos, né, que é uma crítica mais direta ao problema do stalinismo, talvez, as obras, elas são, do ponto de vista literário, magníficas, né, por mais que você possa apontar que pode ter alguma incongruência política na obra, afinal de contas, ele não estava também escrevendo uma obra de ciência política, nem nada parecido com isso, né, uma obra literária. Ele fez essa crítica no momento em que praticamente só os trotskistas, né, sabiam o que estava acontecendo na União Soviética. Isso é muito interessante, porque ele meio que teve ele talvez por ser, inclusive, um grande escritor e por ter, por já naquele momento, pela experiência dele e tudo mais, ele furou um pouco esse bloqueio, né, que existia, porque talvez o pessoal tem que ter uma ideia de como era no meio da esquerda naquela época, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? A União Soviética era meio que assim, bom, o exemplo do comunismo no mundo, né? Tinha as denúncias dos trotskistas, né? As denúncias do próprio Trotsky, etc. e tal, mas, né? Uma coisa que naquele momento ainda não era, né? Vejam só, para colocar a coisa ainda mais em perspectiva. Uma coisa é você escrever contra a União Soviética depois que os crimes do Stalin aí vieram à tona, né, colocados aí pela própria burocracia soviética, pela própria burocracia stalinista. Bom, aí é um pouco mais fácil, né? Agora, naquele momento ali, né, não era tão simples assim. O pessoal também não... Isso é uma coisa que a gente deveria, né, a ideia do programa também é destacar essa questão, que é muito interessante, né? O Orwell, ele teve uma visão ali de entender o que está acontecendo, né, antes de muita gente, né? E também é interessante a história de que ele lutou na Guerra Civil Espanhola, ele viu a atuação contra-revolucionária dos stalinistas, né, como que os stalinistas, eles reprimiam, né, os militantes anarquistas, os militantes do PO1, né, que era o Partido Operário Marxista da Espanha, que teve, né, que não era stalinista, que inclusive no início teve uma ligação com o trotskismo, mas que não era trotskista também, né, e que os stalinistas, eles reprimiram, né, os militantes que estavam lutando na Guerra Civil Espanhola e prestaram serviço ao imperialismo e ao fascismo, né. Ele viu tudo isso daí e, voltando para a Inglaterra, né, tempos depois, escreveu o livro. Acho que eu queria destacar esse fato, que eu acho que é muito interessante, né,
E a gente se colocar um pouco no lugar dele naquela época, que não era fácil fazer o que ele fez, né? Você denunciar, sendo da esquerda, porque ele era um cara de esquerda, não adianta os stalinistas virem gritar, falar que ele era um direitista, etc. e tal, ele não era um direitista, ele era um cara de esquerda, né? Dentro da esquerda você denunciar o que estava acontecendo, né? Quem é o Kaká? Próximo comentário. O caso dele, né, é interessante principalmente por conta disso, né? A crítica dele é uma crítica que o pessoal não tem em mente a localização dela, né? É uma crítica que foi feita aí diferente do que se pensa, né? Porque os stalinistas, eles pintam a coisa como se fosse assim, né? O George Orwell é apoiado aí pela CIA, pelo FBI, pelos grandes capitalistas, né? Aquela papagaiada toda teria escrito os livros aí para fazer propaganda contra a União Soviética, né? Você vendo relatos históricos, tudo mostra, inclusive, que ele teve dificuldade de publicar os livros dele, porque não era producente naquela época, né, para os capitalistas a crítica à União Soviética, que até naquele momento ali seria assim seria uma espécie até de aliado político, né? Depois também daquela aliança, da Santa Aliança que forjaram ali durante a Segunda Guerra Mundial, a partilha supostamente democrática dos países europeus e assim por diante, né? Isso daí estava aí colocado, né? E era um contexto político muito diferente do que os stalinistas procuram pintar, né? Como se o George Orwell tivesse sido encomendado os livros dele para fazer aí críticas e calúnias à União Soviética. Pegando pela Revolução dos Bichos, né? É um livro que eu li primeiro dele, né? A Revolução dos Bichos primeiro que é uma crítica bem mais aguda que ele faz, né? Você vê que no livro, né, existe uma série de problemas de concepção que ele tem sobre o problema da União Soviética, né? Como, por exemplo, a conclusão do livro dá a entender que ele equipara, né, a burocracia soviética aos capitalistas, ao imperialismo, que é um erro, né? Não é correto fazer esse tipo de equiparação. Aquele último trecho do livro onde ele fala, né, que não dava mais para se distinguir quem era humano e quem era porco, é um sinal disso daí, que por mais que a gente deseje dizer uma coisa dessa, não é fato, né? Os crimes aí do stalinismo, eles não têm aí, eles não equiparam o stalinismo ao imperialismo de modo nenhum, né? A burocracia soviética e assim por diante, né? Mas o livro, ele é interessante principalmente porque ele tem uma riqueza de detalhes muito grande, né? Ele dá inclusive a impressão como se parece até que o Orwell é trotskista lendo o livro, né? Porque ele mostra assim que foi feita uma injustiça com o Trotsky, né? Que no livro é representado pelo porco Bola de Neve, né? Ele mostra no livro de que foi cometida aí uma injustiça contra o Trotsky, né? E ele mostra o aprofundamento do controle da burocracia sobre o aparato soviético, o uso dos cachorros, né, sendo utilizados ali pela burocracia para caçar os opositores políticos, representam a Tcheca, né, e assim por diante, né? Mas você vê ao longo do livro que essa em momento nenhum, por exemplo, né, ele coloca isso que aconteceu primeiro como um destino inevitável de uma revolução, né? Você vê que não é uma coisa assim que ele não estabelece nenhuma lei geral das revoluções, de que as revoluções elas terminam do jeito que terminou em A Revolução dos Bichos, por exemplo, né? E ele procura destacar bem, né,
a crítica dele nesse livro é particularmente bem aguda, assim, e muito mais clara, né? Até porque ela é uma crítica direta à burocracia soviética, né? E não propriamente ao comunismo, como eu já vi muita gente falar também, né? É uma coisa recorrente dizer que aquele livro é uma crítica ao comunismo, né, ao totalitarismo e assim por diante, né? Sendo que a crítica, você vê que ela é uma crítica, inclusive, muito detalhada do que aconteceu na União Soviética com a burocracia e assim por diante. Bom, deixa eu aproveitar aqui para dar uma boa noite aqui para o ao vivo, para o Eros Henrique, para a Clarete Arias. O ao vivo diz: atualmente há muita pressão da esquerda para não criticar a esquerda pequeno-burguesa. E de fato, né? Hoje tem essa pressão aí, mas naquela época era mais do que uma pressão, existia toda uma... Tem muitas histórias, né, de autores que eram ou trotskistas, ou autores que eram de esquerda, mas que não eram stalinistas, que eram totalmente isolados, né, do restante dos escritores. Era uma pressão que, como o próprio Trotsky explica sobre o problema do stalinismo, né, hoje em dia é uma pressão moral, né? Não pode criticar o restante da esquerda, mas naquele período não era simplesmente uma pressão, era uma, como o Trotsky dizia, era uma pressão, né, que era exercida, né, com a força, né, de uma máquina estatal enorme, que era o Estado soviético, né? Um aparelho com a repressão aí da polícia, da GPU, da polícia secreta e tudo mais, né? Tem vários casos de escritores no mundo inteiro, inclusive, que eram pressionados aí por não serem stalinistas. Dá para pegar muitos exemplos, né? O André Breton, por exemplo, eu não tô logicamente, são períodos diferentes, não necessariamente as coisas aconteceram no mesmo período do George Orwell, não é isso, mas o André Breton, por ser um militante aí que saiu do Partido Comunista e se tornou trotskista, sofreu muito com uma tentativa de isolamento por parte dos escritores, né, do Partido Comunista, os stalinistas. Né, existia toda uma pressão nesse sentido, né, conforme fala aqui o companheiro ao vivo. Bom, Vicente, passar para você para continuar aí o comentário. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar tudo mais ou menos. Essa questão assim, da história que tanto o Henrique quanto o Kaká falou, isso é importante, né? O que foi o pós-guerra, né? Logo depois de 45, 46, sabe? Eu li umas histórias de terror de vez em quando, assim, umas revistas dos Estados Unidos, coisa que é publicada em português, então, não faço nenhuma pesquisa assim, muito arqueológica, não. Mas eu gosto de umas da década de 50 e tal, que é a época que você já está começando a se configurar a Guerra Fria. E lá você tem são várias, assim, que acontece assim, tinha um cientista, né, um cientista americano, que está lá tentando descobrir alguma coisa, aí aparece um soviético, né? E aí se fala, não, ele é nosso amigo, eles são nossos aliados. Só que aquele soviético vai lá e assim, corrompe, né, aquele cientista americano, leva ele para a União Soviética, paga ele, né, para algum suborno, para ele desenvolver coisas de radioatividade, experiência genética, é sempre ficção científica, né, e sempre dá errado para o cientista, né, que acaba ou traindo os Estados Unidos, ou sendo enganado, mas não havia muita certeza sobre o que era um aliado e o que não era. Isso foi se definindo assim, com o desenvolvimento da política, né? Porque durante um tempo eles foram aliados, né? Teve essa história do aliados numa, né? E numas, né? Então parece que quando você vai fazer essas leituras, realmente você tem que ver o que está acontecendo, né?
Mas me parece assim, que é claro assim, no livro do Orwell que ele combate o stalinismo, né? Porque senão por que ele daria aquela solução para Bola de Neve, etc. Então o problema ali não está no socialismo, está na burocracia. Tem como aquela revolução se resolve. E no 1984, a crítica não é ao comunismo, né? A crítica é à direita, né? Então bem mais evidente, né, a questão ali, né, dessa história do ponto de vista, do lado que está o escritor, como é que ele vai se colocar. Olha, a gente estava falando lá da censura, né, da esquerda pequeno-burguesa, eu perguntei para o Henrique o que é o EPB, porque na minha época a EPB era uma matéria da faculdade que já era estudo dos problemas brasileiros, uma matéria que ninguém queria fazer. E ela acabou, né? Ela acabou. Requisitos da ditadura. Então, me veio na cabeça, eu falei, como assim, né? Mas essa censura da esquerda pequeno-burguesa, né? Eu vou falar na área da literatura que eu conheço mais, mas ela passa um espectro geral, né? A esquerda pequeno-burguesa ela tem uma série de equívocos, né? Ela toma identitarismo por uma coisa de esquerda, quando não é uma coisa de direita. E a cabeça, assim, é uma cabeça um pouco confusa, né? E nessa confusão, né, a literatura ela entra nessa confusão também, né? Então você começa a pegar uma série de artistas e porque eles são populares, porque eles são, né, passam um visual um pouco libertário, mas na verdade às vezes não é, né? Às vezes o cara sim é um neoliberal, então isso é melhor, né? E em torno disso você tem muita censura, né? Quando você chega, por exemplo, eu estava conversando com o Henrique, o Kaká, a gente conversa disso direto, né? Censuras como, por exemplo, assim, você fala assim, isso a gente já falou aqui, né? Que é um exemplo bom, né? Porque ele é bem marcante. Que a Clarice Lispector é uma escritora assim, não é nem pequeno burguesa, né? É super burguesa. E aí isso é um demérito, ideologicamente você vê a ideologia dos livros lá, que é um horror. Mas isso não impede que você tenha um tratamento bom da língua, tem algumas inovações até ali. Mas quando você faz essa denúncia, né, diz, por exemplo, que o Fernando Pessoa apoia a direita, né, ele tem um pensamento bastante de direita ali na literatura dele, o pessoal entra em polvorosa. Experimenta num congresso de literatura portuguesa falar isso, não é? Os caras é capaz de você ser linchado dali, né? Você é enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Você fala mal de mega fascistas, tipo, declarados até, tipo Nelson Rodrigues, o mundo cai na sua cabeça. Como assim? Como que o cara é libertário, gente? Né? Como que o cara é progressista? Em qual livro isso está escrito, né? Uma coisa pequeno burguesa, rançosa. Aí você fala isso todo mundo, não, como assim, né? Existe uma censura introjetada na cabeça das pessoas para falar, olha, isso é aquilo, isso não é aquilo lá. Por exemplo, Antônio de Quental, a maioria das pessoas, ele vai falar que ele é um careta, e não é, né? Ele é um esquerdista, ele é um progressista. Então, existe um equívoco enorme em torno disso, não é? Do tipo, o que é, o que não é, o que transparece, o que não transparece. E o George Orwell, ele sofre disso também, né? Não só ele, né? Todos os outros, assim. A crítica literária da esquerda pequeno-burguesa, ele é um horror, né? Ela é horrorosa. Ela é cheia de pequenos preconceitos. Basta você ler esses medalhões da universidade, você fala, o quê? Não é possível que esse cara está falando isso, né? E fica aquele ranço, aí entra... É aquilo que o Trotsky fala, né? Que eu adoro essa frase dele, cabeça de um filho tão educado é uma lixeira, né? E aí entra tudo isso, aí nessa lixeira, o George Orwell é um fascista, sabe? O Fernando Pessoa é progressista. Você troca tudo ali, né? Você troca tudo e isso vira uma confusão muito grande. Então, eu acho que é bom, assim, a gente aqui no Zuela fazer um pouco desse tipo de esclarecimento, falar, olha, vamos melhorar um pouco tudo isso, né? Senão fica tudo muito estranho, né? É meio isso, assim, que eu acho que toda essa discussão do Orwell acaba ensinando pra gente. Eu acho que esse tudo que o Vicente falou, essas confusões todas, né, que tem a ver com o tema que a gente está falando, os que são de esquerda são acusados de serem de direita, os que são de direita falam que são as melhores coisas do mundo, aí se você fala que o cara é de direita não pode, e por aí vai. É porque eu acho que o pessoal justamente tende a seguir o que a burguesia fala. Porque é aquele negócio, né? Você pode ter um ótimo escritor que é de direita, mas
Ele é de direita, e aí, o que você vai fazer? Você pode ter também um ótimo escritor de esquerda que critica determinados pontos da esquerda, e nem por isso ele deixou de ser de esquerda, e por aí vai, tem muitas opções. E como a pequena burguesia, ela tem universitária, acadêmica, né, de classe média, ela tende a fazer análises morais, ela segue muito facilmente o que a burguesia quer, né? Se hoje a burguesia quer puxar o saco de determinado autor, né, lá você olha aquele espetáculo meio grotesco e todo mundo falando bem daquele autor. Se a burguesia decide falar mal de um determinado autor, aí você assiste todo mundo falando mal daquele autor, né? E por aí vai. Eu acho que tem muito a ver com essa tendência da esquerda de olhar a coisa sempre de um ponto de vista moral, né? Nunca olhando a coisa como ela de fato é, né? Vamos analisar. Bom, ele é um autor, ele é de direita. Até que ponto o fato de que ele é de direita influi na obra dele, na obra literária dele, né? E por aí vai, né? Coisas que a gente, como marxista, deve fazer, e por isso que o Zuela existe também, por isso que a nossa imprensa existe, para colocar as coisas, né, como elas devem. Bom, nesse assunto aí, inclusive, daria muito pano para manga, né? Daria para levantar muito exemplo aí de artistas que a burguesia puxa o saco e que a esquerda não tem nem ideia de quem é a pessoa, né? Pelo menos como pessoa, né? Super direitista, etc e tal, e por aí vai, né? A gente está mais ou menos na reta final do programa. Eu queria passar para o Kaká para a gente ir encerrando o nosso tema central, porque depois eu queria finalizar os 10, 15 minutinhos finais do programa para a gente falar um pouco do 1º de maio, né? Uhum. Bem, eu queria levantar problema que o pessoal, eu acho que é uma das coisas assim que o pessoal mais usa, né, para atacar o George Orwell. Ele, como eu falei, o Revolução dos Bichos, ele abre assim uma crítica mais branda a ele, porque o livro ele é difícil de interpretar errado concretamente, mas interpretar a interpretação dele dá bastante margem. Então acaba que limpa um pouco a barra do George Orwell. Mas sim, diante dos olhos de um stalinista qualquer, né? Mas eu acho assim, o que dá mais, né, o que se utiliza mais contra ele, principalmente o 1984, né, que é um livro que muita gente não entende uma das questões centrais dele, de que ele critica principalmente a sociedade inglesa, né? Muita gente leva assim o 1984 como uma crítica integral ao totalitarismo. Então eles pegam, né, a República da Oceania, lá da Eurásia, né, e entre outros, né, e eles colocam assim que não, é o nazismo, a União Soviética, a democracia, e aí aquele lugar lá onde vive o personagem principal do livro, ele seria aí um regime totalmente totalitário, uma crítica ao totalitarismo na sua íntegra, não sei o que, e fica aquela papagaiada idiota, né? Sendo que o livro ele é carregado de críticas à sociedade inglesa, que era uma sociedade aos olhos do Orwell, né? E a avaliação dele que corresponde à realidade é uma sociedade altamente repressiva. O Orwell ele teve aí o desprazer de trabalhar na BBC e ver algumas das falsificações tradicionais da BBC, né? Que serviram aí de inspiração para ele no livro 1984 criar aquele Ministério da Verdade, né, que é um órgão ali que falsifica toda a informação. Né, você tem ali críticas em geral, né, à sociedade inglesa da época, né, em uma série de aspectos, e essas críticas elas são ignoradas em grande medida pelos críticos, seja de maneira por falta de conhecimento desse pessoal mesmo, porque em geral as pessoas se propõem a fazer uma crítica do Orwell, muitas vezes são muito limitadas e também olham já para a coisa com um
um preconceito grande, né, porque elas já estão procurando formas de criticar o cidadão, principalmente no caso dos stalinistas. Essa interpretação mais bem pensante de 1984, da coisa do totalitarismo e tal, ela é uma interpretação que, como o Henrique falou, né, ela parte muito da burguesia, né, que tentou se apropriar do livro porque ele é um livro muito confuso em uma série de aspectos. Né? Primeiro porque ele é um livro profundamente pessimista, nele sim você já vê aí uma ideia de que não há o que fazer, né, de que a burguesia, né, ela teria o Estado, né, ele teria um controle assim tão grande da sociedade que ele estaria aí utilizando até as organizações clandestinas, ele teria controle sobre as organizações clandestinas para encontrar os indivíduos que se opõem ao regime. Então, assim, existe aí um uso das confusões do Orwell nesse livro, que é um livro com conclusões menos definidas, menos agudas, né? Mas tem críticas mais profundas, principalmente à sociedade capitalista, né? Da qual ele tirou a sociedade inglesa como exemplo, né? Esse livro, por ser mais ambíguo e ser menos agudo que o Revolução dos Bichos, ele é um livro que é mais mal interpretado. Né? Então, muitas vezes descarta-se essa consideração sobre a sociedade inglesa, que é uma consideração importante porque ela é chave para entender o conteúdo do livro na íntegra, né? E aí atribui-se o negócio canalisticamente aí a uma crítica integral do totalitarismo, assim, né? E aí daí também vem acusações que os stalinistas já fizeram contra o George Orwell, né, de que ele teria denunciado determinados artistas para o serviço de inteligência britânico, ele teria feito isso, feito aquilo, né? Coisas que são um pouco difíceis de comprovar, e também quando você vê as provas, você olha e você fala, bem, não é bem assim também que a coisa aconteceu, né? E são coisas todas que, quando a gente olha assim, em perspectiva, elas estão todas aí localizadas no final da vida dele, né? Em geral, elas nunca estão... não são coisas aí dos seus tempos áureos, né? Que é uma coisa muito comum entre escritores, principalmente alguém no caso dele, que se mostrou muito confuso e muito pessimista conforme o tempo foi passando, né? Principalmente porque a situação política geral, ela, em muitos sentidos, ela foi piorando, né? Então era derrota atrás de derrota e coisa ruim atrás de coisa ruim, né? E é uma tendência natural aí desse tipo de artista, né? A pessoa ela vai envelhecendo, ela vai perdendo um pouco aquele ímpeto, aquele fogo, né? E vai tomando aí algumas conclusões mais pessimistas, mais conservadoras, né? E vai cometendo esse tipo de erro aí, como ele cometeu na análise, a ideia de que a coisa seria impossível, de que o Estado tem um domínio absoluto, quando, na realidade, a gente vê que o controle do Estado capitalista sobre a situação política é cada vez menor, né? Diferentemente do que o Orwell achava, né, de que o Estado estava adquirindo plenos poderes, né, de manipulação da situação política, a gente vê cada dia mais que pequenas crises abalam assim profundamente a estrutura do Estado capitalista. E essas crises têm sido você tem precisado de cada vez menos coisa para causar problema. E as crises, na contramão, as crises vêm se intensificando cada vez mais, ficando cada vez piores. Então, isso aí foi um erro de análise dele, né? Também muito condicionado pelo fato de que ele estava sozinho, né? E tomando chumbo de tudo quanto é lado, né? O stalinismo na cola dele aí para criticando ele tendo dificuldades, o trotskismo acabou que ele foi muito débil, né? E ele não teve assim essa aproximação tão forte do trotskismo. Então acaba que ele foi um pouco consumido pela perspectiva que foi dada a ele, que foi uma perspectiva muito muito estreita, né, de trabalho político, né? E as experiências que ele teve também não corroboraram muito aí as aspirações dele. Como, por exemplo, a derrota da Guerra Civil Espanhola, que tudo bem que foi um evento que aconteceu antes,
mas já deixa uma marca aí no cidadão, né? Foi uma coisa muito, muito ruim, né? Então a gente pode ir somando todas essas coisas, é compreensível ver, né, esse sentimento negativo da parte dele, né, olhando principalmente o fato de que ele foi aí um cara que ficou muito isolado politicamente, né? Como a gente falou, ele pegou um momento muito inoportuno para criticar o stalinismo, né, que mostra que ele tinha realmente uma convicção do problema, né, e não era meramente um anticomunismo, como tentam pintar aí os stalinistas de maneira totalmente desonesta, né? Ele sim foi um defensor da União Soviética, né? E, sendo um grande opositor da burocracia soviética, né? E isso daí pode se considerar uma façanha para o tempo dele, né? Uma coisa de um cara, apesar de todas as confusões que foram citadas, era um esclarecimento para poucos na época, né? Uma época onde muita perseguição ao trotskismo, né? Um fechamento muito grande dos regimes e tudo, então acaba que a crítica dele se mostrou muito apropriada, né? E um pouco fora da caixa, né? É uma pena que o isolamento aí, a falta de perspectiva política acabaram um pouco consumindo ele nessa tarefa que ele delegou para si. A gente está... Vicente, você tem alguns comentários finais sobre esse tema para a gente poder falar do 1º de maio? Não, só completo isso que o Cacá falou. E completo não, né? Confirmo, tal, concordo. E o autor, né? A vida das pessoas ela é complicada, né? Quando você se mete numa revolução, você vai se meter num monte de coisa, né? Na guerra, né? Imagina o que é uma guerra, moçada. Com essa pandemia, já está todo mundo dentro de casa. Imagina a bomba caindo na sua cabeça, né? E você está na sua casa, aí de repente você está lá, bate na porta da polícia. Como é que você fica, né? Então, acho que às vezes a gente julga um pouco o autor, fala, o cara fez isso, entregou não sei quem. Calma lá, né? Tem um filme do Sérgio Leone que chama Quando Explode a Vingança, que ele fala sobre a Revolução Mexicana. Ele tem tudo isso, né? Essa questão da amizade, da traição, né? O que é a traição do militante, até onde ele vai, né? Então, isso é algo que a gente poderia até discutir isso mais, né? E usar mais essas questões aí. Mas isso é importante, né? De não perder de vista isso daí, né? O que você faria naquela situação, né, que você se encontra, né? Qual o seu papel ali, né? A situação de guerra é uma coisa horrível, né? As referências que eu tenho são assim, livros de história, né? Nunca tive sequer um tiroteio. E eu sugiro que as pessoas assistam um filme, né, que se chama assim, O Porteiro da Noite, da Liliana Cabanhas, né? Que tematiza alguns momentos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eu não vou nem falar muito do filme, né, porque já está acabando, mas assistam, né? A Cruz de Ferro, do Sam Peckinpah, todos eles tematizam essa questão da guerra, né? O que é um cara ali, né, que está lá, assim, na trincheira, moçada, pensa bem, né? Na frente russa lá, plena Operação Barbarossa, né? O que está acontecendo ali? O cara do exército, o cara é um sargento, né, do exército alemão, ele tem a Cruz de Ferro, aí de repente chega um capitão lá que não tem, né? E isso cria uma confusão ali, e de repente chega um cara da SS, né? E aí você vai vendo que no próprio fronte, assim, da Alemanha nazista, né, do exército, né, da invasão nazista, não era o que a gente imagina, né? Então acho que a gente pode ser um pouco mais complexo, né? Na hora de analisar o que um autor fez, o que ele não fez, a postura que ele teve, né? O que aconteceu ali, né? É meio isso, né? Imagina você lá, assim, chega a Gestapo, né? Bate na tua porta, né? O DOP, né? O que você vai fazer, né? Aquela música lá, Corda Moura, do Chico, ela dá uma romanceada nisso daí, né? Porque se coloca nessa situação, né? Meio isso, assim, que eu acho que a gente tem que falar quando fala, não, esse autor é isso. Sim, vamos falar, o cara é de direita, de esquerda, mas também vamos imaginar o que é essa situação, né? Política política, isso. Imagina, né? Imagina tudo isso.
É isso aí, querido. Passo a bola aí para o Henrique, do 1º de maio. Só boa noite aqui para o Alexandre Teles, que contribuiu com a gente com o super sticker. Muito obrigado aí pela contribuição. James Ottertich Stahl, ele fala aqui que o Orwell trabalhava para a rainha. Essas questões, não tem muitos documentos sobre isso, né? No final da vida, há alguns documentos que dizem que ele teria entregue alguns nomes aí do Partido Comunista, etc. e tal, né? Mas também não é muito claro o que aconteceu. Isso daí também, é o que a gente falou no início do programa, né? Isso daí também não é o suficiente para você impugnar totalmente a obra literária da pessoa, nem as críticas que ele fez, né? Que ele supostamente fez no final da vida. Então, a gente tem que ser bem ponderado aqui. Boa noite para o Samuel Salimeno e para a Mônica de Souza, nossa companheira, mora lá no Chile. Muito boa noite para a Mônica, né, que está assistindo a gente. O Ao Vivo pede para a gente colocar os filmes na descrição. Isso é uma coisa que a gente realmente está devendo, colocar filmes, livros, músicas que a gente comenta nos programas, tanto aqui no Zuela, mas também no Música de Classe, colocar na descrição do programa, pessoal, já que a gente não pode mostrar aqui, né, colocar na descrição. Vamos procurar fazer isso sim. Bom, e aí, pessoal, agora é terça-feira, dia 27 de abril, e dia 1º estaremos na Avenida Paulista. Opa, não é na Avenida Paulista, mas estaremos na Praça da Sé, no ato de 1º de maio. É até difícil falar, né? Você fica você fala, nossa, meu, que desgraça, cara. Você fica irritado, você fala assim, meu... A gente foi, depois de um tempão, a gente foi vitimado por aquela desgraça daquele acordo que fizeram. Exatamente. Boa noite para o Adalberto Pereira, que apareceu aqui enquanto eu engasgava. Não, isso aqui serve, só uma coisa, isso aqui serve como exemplo de por que a gente não tem que aceitar esse tipo de acordo idiota que o pessoal faz, né? Porque isso aqui volta. Sempre que a gente fala que alguma coisa volta para te caçar depois, é porque volta. Aqui exatamente. A gente está vendo uma prova muito concreta dessa coisa, voltando para caçar a gente. Exatamente. Agora a extrema-direita vai ter a Paulista para eles, né? Sendo que a direita... Sendo que 1º de maio é uma coisa muito bizarra, né? 1º de maio da extrema-direita. Não, é um absurdo isso, sabe? Tipo, você olha assim, você fala... Inventaram lá um protocolo anterior ao nosso, tal, sendo que a gente está fazendo a campanha do 1º de maio na Paulista, não sei o que, faz não sei quanto tempo já. Aí inventaram que algum nóia ali da extrema-direita... não, fizeram o protocolo antes. Não sei o quê. Já é um absurdo isso daí, você ter que protocolar um negócio para fazer uma manifestação de rua. Mas, bem, né? Bom, é isso. A nossa revolta, né? Eu avisei. Exatamente. E aí, de qualquer maneira, o ato será na Praça da Sé, que, bem ou mal, é um lugar tradicional de atos de 1º de maio, né? E estaremos lá no ato classista, independente, ato nacional, vendo caravanas aí de todo o país, interior de São Paulo, os estados da região sul, da região sudeste, nordeste, então terão companheiros do norte, companheiros do centro-oeste, né, principalmente de Brasília, e, logicamente, quem está aqui na Grande São Paulo, né, às 14 horas, é só se dirigir lá para a Praça da Sé, que estaremos lá. E nós estaremos com a bateria Zumbi dos Palmares. Bom, aí está o nosso card aí, chamando 1º de maio. Eu queria que a produção colocasse o card da bateria Zumbi dos Palmares. Estaremos convocando a bateria do país inteiro, né? São Paulo tem a bateria grande, Brasília tem uma bateria grande, nós vamos unificar as baterias, companheiros de outros estados, Rio de Janeiro, Belo Horizonte também tem companheiros que tocam na bateria nos estados, vão vir para cá e a gente vai fazer um grande bloco da bateria. Companheiros aí que assistem o Zuela, né, que é um programa de cultura, e tem interesse em participar da batucada, é só procurar a gente, né? A bateria é um negócio, assim, do ponto de vista da música, bem democrático, né? É chegar, né,
e aprendendo enquanto toca, né? Assim que funciona a bateria. Todas as baterias, em geral, funcionam assim, nas escolas de samba e tudo mais. Então, a gente convida aí os companheiros que tiverem interesse em se agrupar no bloco da bateria Zumbi dos Palmares, né? Vamos fazer o blocão aí da bateria. Vocês querem comentar coisas do 1º de maio antes da gente finalizar o programa? Eu só queria chamar o pessoal, realmente venham para o 1º de maio, vamos tocar, vamos fazer um barulho lá, né? Vamos para a rua, né? Porque esse negócio de fazer ato virtual é foda. É um negócio que eu não sei quem que teve essa ideia, parece uma ideia assim de outro mundo, né? Mas vamos para a rua, né? Vamos para a bateria Zumbi dos Palmares, a gente vai estar entrando em peso nesse ato aqui, vamos agitar a cidade, né? Fazer o ato de 1º de maio mais agitado, mais potente. Eu acho, sim, que, para falar do 1º de maio, né? Você, quando vai fazer o 1º de maio, você tem que chamar um trabalhador lá para falar pelo 1º de maio, ou pessoas que defendem a causa do trabalhador, né? O problema é que você chama um burguês, o burguês gosta muito de falar que trabalha e que ganha dinheiro. Ele só não gosta de falar que ele ganha dinheiro com o trabalho de outra pessoa, né? De quem realmente trabalha, né? Então, uma live, né? Com figuras do neoliberalismo, isso não tem cabimento, né? Participar dessa live aí desculpa, com algum problema, né? Ou não é um trabalhador, ou não entende direito o que está acontecendo. É só isso aí, querido. Bom, é isso aí, pessoal. Então fica o reforço. 14 horas na Praça da Sé no sábado. Quem estiver aqui em São Paulo pode ajudar a gente de muitas maneiras também, com a convocação, com a distribuição de panfletos, colagem de cartaz, né? Então, estaremos nessa semana dedicados aí à mobilização para o ato, e no sábado estaremos no ato lá na Praça da Sé. Eu vou me despedindo de todos os companheiros que nos assistiram, agradecer companheiros que nos viram aí pelo YouTube, que nos assistiram pelo Facebook também, que vão nos assistir, né, posteriormente aqui na Causa Operária TV, nosso programa ficará aí no acervo do canal, e também dizer, só um recadinho aqui, hoje, excepcionalmente, não haverá resumo do dia, né? Nós vamos passar aí uma reprise, mas excepcionalmente não haverá resumo do dia ao vivo, e amanhã ele estará de volta normalmente às 8h30 da noite, com o companheiro Antônio Carlos. Então fiquem tranquilos que amanhã tem resumo, hoje, excepcionalmente, não haverá resumo. Bom, e é isso, eu estou de volta amanhã cedo, 8 horas da manhã no Rádio Peão, então a gente se reencontra amanhã. E é isso, boa noite, Vicente, boa noite, Kaká, até mais. Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite, pessoal. É isso aí, muito obrigado pela audiência, a gente se vê terça-feira em mais um Uso Ela, Conversa sobre Cultura. Até mais.